Olá, galera. Hoje nós vamos falar das reações químicas. Reações químicas, ok? Bom, primeira colocação seria que as reações químicas elas acontecem sempre que você tem uma transformação química. Então, se você tem uma transformação, automaticamente essa transformação ela vai nos trazer uma reação química. Toda transformação ela é acompanhada de uma reação, porque as transformações elas mudam a constituição do material, elas mudam a substância, e mudando a substância, logicamente você tem uma reação química, tá? E toda reação química ela é sempre formada a partir de quê? Ela tem três componentes. O primeiro deles são os reagentes. Nós temos primeiro os reagentes, ok? Nós temos uma setinha indicando a formação das novas substâncias. Então eu tenho primeiro os reagentes. Em segundo lugar, nós temos a setinha. E em terceiro, nós temos as substâncias, novas substâncias que vão ser formadas, que são os produtos dessa reação, ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui de uma reação química que acontece, tá? E a gente vai primeiro trabalhar com o nome das substâncias e depois a gente vai partir para a linguagem química. A linguagem química está relacionada exatamente com o que a gente chama de símbolos dos materiais, das substâncias, né? Então a gente vai passar a representar as fórmulas químicas e os símbolos. Isso está relacionado ao que a gente chama na química de linguagem dos elementos, linguagem da química. Então, eu vou partir aqui para uma reação muito simples, tá? Que é a reação do gás hidrogênio. Então, nós vamos ter aqui, ó, gás hidrogênio, ok? Então, o gás hidrogênio, nós vamos reagir com o gás oxigênio. E nessa reação de gás hidrogênio e gás oxigênio, nós vamos formar o que a gente conhece como a molécula da água, a substância água, ok? Então eu tenho o gás hidrogênio, certo? E o gás oxigênio. Como esses dois estão aqui antes da setinha, nós temos a setinha aqui, e antes da setinha nós temos o gás hidrogênio e o gás oxigênio, então esses dois aqui, eles passam a ser chamados de reagentes. E a água, ela, como foi formada nessa reação, ela passa a ser chamada de produto da reação. Então, nós temos aqui a molécula de água, certo? Sendo representada. Beleza? Molécula não. Na verdade, nós temos o nome aqui, inicialmente, né? Sem a representação da molécula. E aí a gente vai passar agora para ver como que essa molécula pode ser representada. Então, vamos representar a molécula de água e também toda a equação, porque aqui nós temos a reação química e a gente vai transformar agora essa reação química numa equação, ok? Então vamos lá, eu vou apagar agora essa parte aqui para a gente fazer a parte da equação. Então apagando aqui, nós vamos ter agora, colocando aqui a equação, então eu tenho aqui H2, certo? Que é a fórmula química do gás hidrogênio, para quem não conhece. Aí nós colocamos aqui também, ok? Poderíamos até colocar aqui também o hidrogênio na forma gasosa, tá? A molécula do gás oxigênio, tá? E aqui a molécula da água, que todo mundo sabe que é H2O, ok? Então aqui nós temos, ó, o vapor de água.
Uma das coisas que eu queria destacar aqui também, então eu tô colocando aqui, isso aqui é o que eu chamo de equação química, tá? O que seria a equação química? A equação química é a representação gráfica da reação química. A reação química são as substâncias, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e a água, certo? Quando a gente pega essa equação e transforma isso, essa reação, e transforma isso em fórmulas químicas, nós passamos a chamar de equação química. Então aqui nós temos uma equação química, tá? Uma coisa interessante que eu quero também destacar aqui, certo? Vou apagar aqui para a gente destacar aqui agora nessa reação, nessa equação química, né? Então o que eu quero destacar é o seguinte: quando eu digo assim, represento a molécula do gás hidrogênio de H2, significa o quê? Que eu tenho dois átomos, né? Dois átomos de hidrogênio, tá? Quando eu represento a molécula de O2, o que é que isso está significando? Eu tenho dois átomos de oxigênio, certo? Eu tenho dois átomos de oxigênio. E pegando a molécula de água, então quando eu pego aqui a molécula de água, vamos lá pegar aqui a molécula de água, pegando aqui a molécula de água, certo? O que é que eu tenho nessa situação? Aí aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, ok? Dois átomos de hidrogênio. E tenho um átomo de quê? Um átomo de oxigênio, formando uma molécula de água, ok? Um fato interessante que nós não podemos esquecer também, quando a gente representa uma equação química, é o balanceamento dessa equação, tá? Então vamos tratar aqui rapidamente, só para a gente entender, depois a gente vai trabalhar mais com calma isso aqui. Eu quero trabalhar com vocês o balanceamento das equações. E aí a gente vai utilizar aqui o balanceamento da equação por tentativas. Então a gente vai pegar aqui a mesma molécula do gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a água, ok? O que a gente pode observar aqui? O que a gente pode observar é que essa molécula do gás hidrogênio, ela tem dois átomos de hidrogênio. A água também tem dois átomos de hidrogênio. Então, o que é balancear uma equação? A gente balanceia uma equação quando a gente iguala as quantidades de reagentes e de produtos, tá? Os átomos que eu tenho no reagente são os mesmos que eu tenho no produto. Então, eu tenho hidrogênio no reagente, eu também tenho hidrogênio no produto. Eu tenho oxigênio no reagente e eu também tenho oxigênio no produto. Então, eu quero agora fazer o balanceamento dessa equação química, tá? Para a gente poder deixar a equação totalmente formada, porque essa equação só fica completa com o seu balanceamento. Se você olhar o oxigênio, eles não estão iguais. No reagente eu tenho dois átomos de oxigênio, no produto eu tenho apenas um. O que eu tenho que fazer então? Eu não posso mudar o valor aqui de baixo, tem muitas pessoas que erram o balanceamento porque querem colocar algum valor aqui embaixo. Esses valores de baixo não podem ser modificados, certo? Debaixo de cada símbolo, eu não posso mudar o valor que está aqui, porque esses valores são fixos da substância. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é o seguinte: eu vou colocar valores na frente de cada fórmula, que é o que eu chamo de coeficiente da equação química. Então, por exemplo, no caso aqui, como eu tenho dois átomos de oxigênio no reagente, eu vou colocar um 2 aqui. Esse 2 multiplicado por um oxigênio que eu tenho, fica 2 oxigênios. Só que automaticamente, quando eu mudo
o oxigênio, eu também mudo o hidrogênio. Então 2 vezes 2 fica 4 hidrogênios. Então eu tenho que botar um 2 também aqui na frente, indicando também que eu tenho agora 4 hidrogênios. Então agora a minha equação está totalmente balanceada. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 vezes 1 lá no produto, eu tenho também 2 oxigênios. Então isso aqui é o que a gente chama de balanceamento da equação química, tá? E assim, numa outra aula a gente vai trabalhar mais essa parte de balanceamento. Então, nós ficamos por aqui nessa aula. Eu queria apenas mostrar o conceito de reação, dar um exemplo de uma reação, de uma equação e de um balanceamento. Até a próxima!